Seja bem-vindo ao Cast da Hora. Sou o Anderson da Hora. Estou hoje aqui neste episódio, o qual nós estaremos abordando o tema sobre relacionamento conjugal. E neste tipo de assunto, ninguém melhor do que alguém especializado, né, nessas problemáticas, onde vai tirar muitas dúvidas minha e sua também, que está aí nos assistindo. Gostaria de, sem muita delonga, apresentar o nosso convidado, Danilo Melo. Fala, Anderson, tudo bom, pessoal? Para mim é um prazer estar aqui nesse primeiro podcast, né, que você saiu do backstage e finalmente não foi senão uma decisão importante, mas acho que a melhor decisão que você tomou na sua vida por conta da sua capacidade de pensar, de refletir e a forma única que você enxerga a vida. Então vamos juntos gerar valor para as pessoas lá na casa delas sobre relacionamento, porque relacionamento você não acha, relacionamento você constrói. Vamos lá, Danilo. Quem é o Danilo? Conta um pouquinho sobre você. Legal. O Danilo é, primeiro, não foi nem vai ser. A vida não foi e nem será. A vida é, a vida está sendo. Então o Danilo é a pessoa que está nesse momento no agora, se referenciando pelo que já viveu, pelo que já experienciou, mas não tão associado a isso a ponto de eu estar cego diante da realidade. E alguém que enfrentou dores e que buscou, através dessas dores, um aprendizado que eu pudesse transformar esses limões numa limonada e vender essa limonada para construir um lugar de propósito e de segurança. Então, o Danilo é esse cara aí, alguém que está vivendo, está descobrindo e está aprendendo e está ensinando, tudo ao mesmo tempo. Nossa, que bom. E você tem algumas especialidades, né? Profissionais, você tem atuado na área de casais, né? Problemas que fala? Eu atuo como terapeuta conjugal, né? Terapeuta de casais. Eu sou teólogo, eu sou psicanalista, eu tenho algumas outras especializações em terapia, em família, e eu atendo casais hoje em mais de 10 países, ajudando-os a encontrar um lugar de compreensão para que eles consigam juntos viver uma boa relação. Porque a grande verdade, Anderson, é que as pessoas elas querem viver um bom relacionamento, mas elas não sabem o porquê elas não conseguem. E diante dessa resposta, diante dessa interrogação e da ausência dessa resposta, elas se frustram e elas ficam, ao invés de tentando encontrar um caminho para melhor conviver na relação, elas optam por recomeçar, achando que o problema está no outro, está na relação, está sempre em um ambiente ou em alguém. Mas, na verdade, o caminho começa dentro da gente. E eu ajudo esses casais a encontrarem um caminho. Por aí vocês já tiveram uma ideia de como é que vai ser esse podcast, né? Vai ser da hora mesmo, porque esse aqui é o nosso slogan, né? É o nosso título, a nossa marca. Vai ser da hora mesmo. E da hora para você também, que talvez está se olhando numa circunstância que está se sentindo encurralado, agora não tem para onde sair. Então fica aqui com a gente, que após a vinheta você vai ter uma grande experiência e vai poder tirar muitas dúvidas. Muitas vezes você deve ter se deparado numa situação onde você pega e fala assim, como é que eu vou sair dessa? Né? Danilo, eu gostaria de desenhar uma trajetória, né? Onde nós vamos começar da pessoa solteira até o final do estágio, onde às vezes ela encontrou o problema e agora ela está solucionando. Então vamos caminhar, que eu acredito que aquele jovem, aquela jovem que está passando por uma escolha, ela está analisando, ela está sonhando, ela tem que ter o pé no chão, né? Então vamos caminhar nesse passo a passo para ajudar o nosso telespectador que está num desses processos, né? E todos vão ser abençoados aí com
a sua, o seu esclarecimento, né? Porque eu acredito que deve ter muitas dúvidas, né? E você, pelo tempo que você... Quanto tempo faz que você está atuando? Mais de 10 anos. Então, e parece que os problemas são todos iguais, né? É porque a gente acaba enxergando sempre a partir da nossa dor. E quando a gente fala com o outro do nosso lugar de dor, como se fosse óbvio isso, não é uma comunicação, mas isso, na verdade, é uma alienação. Então, nessa lacuna entre a experiência vivida e a experiência dita, nesse lugar que gera dúvida, é onde o casal se ofende. Então, o que acontece muito? A pessoa faz algo que me ofende. Só que eu já presumo que a pessoa quis me ofender. Então, desse lugar de ofensa, eu viro para a pessoa e eu já falo com ela de um lugar ofendido. Por exemplo, eu preciso de ajuda com as coisas de casa. Então, eu estou me sentindo sobrecarregado. Só que eu me sinto sozinho. E eu estou ofendido por isso. Então, eu viro para a pessoa e falo, você não me ajuda com nada. Estou cansado de ficar sozinho. Percebe? Eu falo com a pessoa de um lugar onde, na realidade, eu acho que ela está enxergando como eu estou me sentindo. E isso não é conversa. Eu estou descolado da realidade. Isso é alienação. Então, eu preciso sempre entender que a outra pessoa não acessa a minha experiência. Como ela não acessa a minha experiência, eu preciso traduzir essa experiência para dar oportunidade para que a pessoa realmente saiba o que está se passando dentro de mim. Então, eu posso, por exemplo, falar assim para ela, eu me sinto muito sozinho com todas as coisas que eu tenho que fazer aqui em casa e parece que ninguém me ajuda. Percebe? Eu consigo traduzir o meu interior. Então, nessa lacuna entre a experiência vivida e a palavra dita, gera um campo obscuro que a outra pessoa não acessa. É desse lugar que nascem todos os problemas no relacionamento. Uma pessoa, quando ela está no estágio de solteira, ela está desenhando a sua trajetória. Ela desenha, ela pinta que quando eu casar, vai ser tudo de bom. Aí ela imagina, ela tem um relacionamento imaginário. Só que ela vai escolher uma pessoa. Ela vai encontrar com uma pessoa que ela vai se apaixonar e essa pessoa vai trazer um outro estilo de vida para ela que às vezes está totalmente contrário ao que ela fez um pré-projeto. O projeto é uma coisa, pré-projeto é outra. Então, ela desenhou. Como é que você olha? Qual seria o comportamento adequado para uma pessoa que ainda está na fase da escolha ou está se preparando para um relacionamento que ela nem sabe? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Sim, perfeito. A gente precisa aprender a separar o que é amor e o que é desejo. Porque se a gente confunde isso, a gente vai ter problema no relacionamento. Desejo é aquilo que eu quero. Então, eu posso querer que você seja mais organizado. Eu posso querer que você vista uma determinada roupa. Eu posso querer que você goste de um determinado lugar, de uma determinada cultura, de uma determinada comida. Eu posso querer tudo isso. Só que eu não posso pegar o meu querer, transformá-lo numa idealização e olhar para você a partir do que eu idealizei e chamar tudo isso de amor. Porque isso não é amor. Aí vira consumo e é transformar a relação em um produto. Então, para ser amor, é necessário algo essencial. A aceitação. Se você não aceita o outro, não é amor. Mas então eu vou ter que aceitar uma pessoa que é desorganizada? Então eu vou ter que aceitar diversos comportamentos que me afetam negativamente? Não é isso que eu estou dizendo. É por isso que a conversa não flui dentro da relação. Porque a gente já sai de um lugar como se fosse realmente obrigatório a outra pessoa atender o meu desejo por conta do que eu idealizei. Mas ao contrário disso, eu vou instruí-la
sobre como eu estou sendo afetado pelos comportamentos disfuncionais dessa pessoa, e se existe amor, haverá então a disposição interna de ambos na relação de procurar crescer e evoluir. Então, o que é amor? Amor é aceitação. Se não há aceitação, não há amor. O que nós buscamos, acima de tudo, como ser humano, é ser aceito. Então, eu preciso ser aceito para me sentir seguro e, a partir de uma aceitação, que é um verdadeiro amor, e eu me sentir seguro, eu terei uma disposição de mudar para que eu te dê o meu melhor. Agora, se a pessoa não quer mudar, essa pessoa, então, não entendeu o que é amor. E ela está pautada num ciclo simplesmente de consumo. E aí ela vai transformar o outro simplesmente num fantoche, onde esse fantoche tem que sempre satisfazer as necessidades dele. E quando essa necessidade não é satisfeita, sabe o que ele faz? Ele simplesmente critica. Essa pessoa simplesmente ofende. Essa pessoa simplesmente grita insatisfatoriamente de que nunca é levado em consideração os desejos dela. Porque, na verdade, ela vive um drama narrativo na mente dela, onde ela acha que a casa, os filhos e o cônjuge tá sempre lá para fazer essa pessoa se sentir bem e fazer as vontades dela. Isso não tem nada a ver com amor, isso tem a ver com um desejo. Então, amor é aceitação. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Primeiro, quebrar as idealizações e aceitar o outro, entendendo que o outro é diferente e precisa ser ele mesmo. Perfeito. E em relação à compatibilidade, isso daí deve levar em consideração também? Porque eu procurar um cônjuge totalmente oposto do meu estilo de vida ou que eu pré-projetei, isso daí não é você ir atrás de um problema, porque a Bíblia fala sobre jugo desigual, né? Então, eu acho que essa pessoa solteira que está procurando um relacionamento, ela deve caminhar procurando, como é que, se ela não gosta de sair, ela vai procurar uma pessoa que gosta de se aventurar fora do país, como a Cris. A Cris, ela não gosta de esporte radical. Eu gosto. Descer numa tirolesa, ir num Hopi Hari, girar de ponta cabeça. Ela não gosta. Aí, agora eu vou pro parque frustrado, brigando na fila do brinquedo, porque o meu cônjuge não vai virar de ponta cabeça comigo. E isso daí já começa a desenvolver no namoro, que agora nós já saímos de uma pessoa que pintou. Agora ela já está tendo os primeiros passos dentro de um relacionamento. E agora ela começou a encontrar dificuldades dentro do próprio namoro. Agora ela só quer ficar em casa assistindo filme, ela gosta de assistir série. E a outra pessoa não, quer esporte, quer gastar energia. E nesse caso, que é o que eu estou falando da compatibilidade. Que pergunta boa, Anderson. O que acontece que é muito importante a gente entender? Se relacionar com alguém não é se relacionar com alguém que é igual a você. Nada disso. Porque isso aí também é uma expectativa, um desejo que você coloca sobre o outro. Se relacionar com alguém é entender que o outro não é igual a mim. Então nós vamos ser diferentes. Um erro comum que as pessoas cometem é elas querer impor o pensamento sobre o outro é um grande sinal de burrice. E isso se manifesta muito no relacionamento. Por quê? Porque se eu tenho um pensamento diferente do seu, aí eu vou querer ficar construindo um discurso lógico para sobrepor o seu pensamento. Automaticamente, isso vai te gerar um desconforto, você vai construir um outro discurso e vai contrapor. E a gente vai ficar numa guerra de pensamentos lógicos. Isso é o cúmulo da burrice. Então, o relacionamento, ele é um lugar onde os diferentes se encontram. E se os diferentes se encontram, é muito importante eu entender que eu tenho que viver o relacionamento com a mentalidade de aprendiz. Eu vou aprender sobre o mundo do outro. E para eu aprender sobre o mundo do outro, eu tenho que suspender os meus julgamentos. Então, eu vou muitas vezes fazer o que eu não quero. Eu vou muitas vezes ir a um lugar que não me agrada. Isso é viver família. Se eu quero alguém que faça só o que eu quero, isso nada mais é do que narcisismo. Relacionamento é a arte de sair de mim mesmo. A gente precisa de alguém para entender que o mundo não se compete, não se resume a nós.
Então eu vou até o outro e eu enxergo o outro que é diferente de mim. E o amo na sua singularidade. Agora, onde a gente não pode discordar? A gente não pode discordar nos valores. Aí sim, porque os valores são como as colunas da casa. Sustentam a fundação, né? Sustentam a casa, é a fundação. Então, por exemplo, se a pessoa, eu acredito em Deus, eu acredito nos valores, na verdade, eu acredito na família, eu sou honesto, eu não posso me relacionar com alguém que tem um estilo de vida contrário aos meus valores. Se eu acredito num relacionamento monogâmico, eu não posso me relacionar com alguém que é adepto da poligamia. Então, eu tenho que olhar pros valores, aí eu não posso discordar. Agora, nos gostos e tudo mais, é fazer o que o outro quer, é um sinal de amor. É um sinal de respeito. Perfeito. Muito bom. Então, para você que tá nessa fase, né? Pega aí essa chave que ele acabou de passar aí, ó, para você ter um relacionamento bem sucedido. Passamos da escolha. Da escolha. No namoro ali, ainda você tá olhando um pouco da compatibilidade nos primeiros passos, na introdução do relacionamento. Aí eu aceitei essas diferenças e casei. E só que agora dentro do casamento não é igual um namoro, que lá você vai realmente ver o backstage, você vai saber o que rola atrás dos bastidores. Por quê? No namoro ela sempre estava maquiada, a pele era lisinha, não tinha uma mancha. E agora, quando você acorda de manhã sem a maquiagem, o homem, ele toda vez que ele encontrava, ele estava inchado. Mas, na verdade, 1 hora antes, ele ia na academia, pegava peso para ele ir inchado lá. Só que agora murchou. E agora começa a mostrar realmente quem elas são. Porque no namoro, você é gentil, você é isso, é aquilo, você consegue até maquiar. No namoro. Mas no casamento, a médio e longo prazo, aí não tem mais como. É igual você comer um saco de sal. Leva um tempo. Né? E começou a aparecer os conflitos. Que a maioria se depara essa fase eu acho que é a pior de todas. Que é a hora que você não tem, porque agora você está preso num relacionamento que você agora precisa, como você já mencionou aqui, que na verdade é relacionamento interpessoal. É mais com você do que com o outro. Né? Eu mesmo. Muitas vezes tem conflitos que eu tenho com o meu cônjuge, que é a Cris, que muitas vezes eu que sou o problema. Eu que não quero ceder, que você falou dos valores, e eu não estou conseguindo gerenciar esse conflito. Então, o que você pode dizer para essa pessoa que entrou dentro do relacionamento e agora ela está se sentindo presa? Perdida. A primeira coisa que precisa dissolver para o relacionamento começar a acontecer é a dissolução das nossas narrativas que a gente conta para o outro. Como assim? As pessoas, é muito comum, as pessoas elas se frustram muito. Por que as pessoas se frustram muito depois de 1 ano do relacionamento? Porque, geralmente, é nessa fase da relação que aquele personagem, ele começa a se desconstruir totalmente. Então, a gente veste, muitas vezes, uma máscara para se relacionar com o outro, dando o nosso melhor, mas não é o nosso melhor. É o nosso personagem principal. Então, a gente está usando tudo o que a gente tem, sustentando o máximo de tempo que a gente consegue para conseguir conquistar aquela pessoa. Então, a gente se preocupa em conquistar, mas a gente não se preocupa em construir um relacionamento. E depois de 1 ano, onde a convivência e o tempo já exerceu todos os seus fatores para trazer a realidade, porque o sol e a verdade ninguém esconde, quando a gente começa a se desfazer dos nossos personagens, aí começa a aparecer
começa a aparecer a falta de gentileza, começa a aparecer a falta de flexibilidade, começa a aparecer as irritações, começa a aparecer o controle, o desrespeito, e aí eu começo a sair do personagem. E é nesse momento que as pessoas se sentem completamente enganadas. E tem muita gente que a partir daí, quando percebe que se relacionava no começo com uma pessoa e depois começou a se relacionar com outra, aí ela viveu 1 ano mágico e depois ela vive 10 anos desgraçados. Por quê? Porque ela ainda tem aquela imagem daquele personagem que nunca existiu. Entende? Então, a pessoa, quando ela está diante do problema, começaram a surgir problemas no relacionamento, a primeira coisa que precisa ser feito é o casal conseguir entender como eles processam esses problemas. É partir de um lugar onde a gente não fala o mesmo idioma. Por quê? Porque se eu parto do princípio que eu tô certo e você parte do princípio que você tá certo, então as nossas brigas sempre vão terminar de uma maneira extremamente destrutiva. Entende? Então, assim, é muito importante eu entender que a briga, ela faz parte da natureza da relação. Faz parte da natureza. Porque nós somos diferentes. 69% dos nossos problemas são permanentes. Então, eu preciso ter flexibilidade na relação para ouvir o outro. Eu preciso ser gentil. Eu preciso ter respeito. E eu preciso ter paciência para falar de mim, ao invés de falar do outro. Por quê? Porque comunicação não é falar do outro. Conversar é falar de mim. Se eu chegar e ficar, olha, porque você é um porco, porque você é uma desorganizada, porque você só ataca, porque você nunca tá feliz, porque você só critica, porque você é um chato, porque você nunca faz o que eu quero, porque você só reclama, porque você é ciumento, porque você é controladora. Essa é a comunicação na relação, isso não é comunicação. Agora, comunicar é falar de mim. Eu me sinto desrespeitado quando você não chega no horário que a gente combina. Eu fico extremamente sobrecarregada quando todas as coisas ficam pra mim. Eu não me sinto amada quando as coisas que eu gosto não são levadas em consideração. Percebe? É diferente. Eu me sinto priorizado quando você para pra me ouvir as coisas do meu trabalho. Eu me sinto amada quando você larga tudo pra me dar atenção. Isso é comunicação. Quando os problemas surgem, é aí que a comunicação tem que nascer. Por quê? Porque comunicação é administrar o problema a partir de como eles nos afetam negativamente. Se eu falo já como se a pessoa soubesse como me afeta negativamente do tamanho do problema, eu não falo nada. E aí eu começo a brigar, porque a briga é, na verdade, o entendimento querendo acontecer. Mas como a gente não consegue comunicar, o entendimento não acontece, a briga permanece. E acabam resultando nos 2 pontos onde não tem para onde correr. Ou se reconcilia ou divorcia. O que acontece? Existe algo no relacionamento que eu chamo de ciclo destrutivo. Qual que é a necessidade mais básica de um homem e de uma mulher dentro de um relacionamento? Isso aqui já é um grande orientador das nossas ações dentro da relação. Quando a gente tem um conhecimento sobre a necessidade básica do outro, a gente tem uma bússola de qual conduta deve ter-se na relação para que a relação seja um lugar onde ambos tenham harmonia, onde a comunicação acontece e o amor floresce. Porque o amor florescendo é resultado de pessoas que conseguem se amar. E pessoas que conseguem se amar são pessoas que conseguem se comunicar. A necessidade básica da mulher, você sabe qual é, Anderson? Ixi, Cris, você pode me ajudar aí, Cris? Qual que é, Cris? Não fala, não fala. Ô, Cris. Você tá vendo? Quanto tempo você tá casado? Tá caminhando para 8 anos. 8 anos casado e você não sabe... Se eu erro a data... Não, nós não falamos de data. Ainda bem que você tá aqui para nos ajudar. Né? Data... Então, pessoal, por isso que é bom você tá bem apoiado. Data não se... Ó, mulheres, não se pergunta a data para homens, é muito difícil. Ó, a necessidade... Você percebe? Você tá 8 anos casado e você não sabe qual é a necessidade básica da sua mulher. Se você não sabe qual é a necessidade básica da sua mulher, você vai se orientar nas suas ações a partir do que você acha que ela quer. A comunicação já não vai acontecer. Então, a necessidade básica da mulher
é ser amada. Agora, o que é ser amado? Porque para a mulher pode significar uma coisa, para o homem outra. Cada um atribui significado diferente à palavra amor. Por isso que eu tenho que perguntar. E ser amado para a mulher é ela entender consciente e inconscientemente de que ela é a prioridade para esse homem. Por quê? Porque ela está totalmente comprometida. A energia da mulher é totalmente voltada para a família. Ela já está comprometida por natureza, por cultura, com a instituição, família. Então ela precisa entender que você vai fazer dela a sua prioridade. E o homem? O homem quer ser necessário. O ego do homem é muito frágil. Muito frágil. O ego do homem não é um ego tão estruturado e posicionado e administrado. Não. É um ego frágil. Ele se fere, se ofende, mas ele infla rápido. Então o homem busca o quê? Admiração. Por isso que a mulher, quanto mais crítica uma mulher é, mais ela fere o homem na necessidade básica dele, número 1, que é a admiração. Uma mulher que fere o homem no respeito e na admiração, vai ter um homem que vai enxergar nela como se ele tivesse casado com outro homem. Isso vai destruir o relacionamento. Vira um adversário, né? Vira um adversário. E essa mulher que acha que não se sente amada porque o homem está competindo, porque o homem não está priorizando ela, essa mulher que não se sente amada porque o homem não está priorizando ela, ela vai se tornar extremamente chata, reclamona, crítica. Porque ela vai tentar conquistar essa atenção na força do ódio. Só que quanto mais ela critica, quanto mais ela reclama, menos ele compreende. Maior é o abismo entre eles. Então, como que isso tudo acontece? Eu chamo de ciclo destrutivo. A mulher, ela precisa de amor. E amor para a mulher é ser priorizada. Se essa mulher não for priorizada, ela vai entrar no ciclo do desrespeito, da não admiração. E esse homem que não se sente admirado e respeitado pela esposa, vai entrar no ciclo do desamor. Se ele não amar e ela não admirar, vai se instalar uma desgraça no relacionamento. Então, qual que é a saída para a resolução do problema? É eu dar o que o outro precisa, a necessidade básica. O homem tem que amar a mulher em todo tempo. A mulher tem que respeitar. E se em algum momento você se sentir que a sua mulher não está te respeitando, você fala assim, amor, tá acontecendo alguma coisa? Porque você não se sente amada? Ela vai falar, não. Você fala, porque eu não estou me sentindo desrespeitado. Ou seja, eu te feri na tua necessidade básica, porque você está reagindo, não me respeitando? Ou a mulher, amor, tá acontecendo alguma coisa que você não está se sentindo necessário, admirado em casa? Eu te fiz algo? Por quê? Porque eu não estou me sentindo amada. Percebe? Então, ao invés de eu atacar e acusar, partindo do princípio que a pessoa já quer me ferir, eu pergunto. E eu quebro o ciclo destrutivo, que é desrespeito e desamor, e eu instalo um ciclo harmônico, que é amar e respeitar. E ao invés de destruir a casa, eu instalo uma harmonia. Então, para esse casal, eles têm que buscar o quê? A capacidade, a competência, a construção das ferramentas para a resolução dos conflitos. Porque você nunca vai resolver um problema com o mesmo nível de pensamento que você tinha quando você entrou no problema. Se você não evoluir como ser humano, o teu problema vai continuar. É por isso que tanto relacionamento é fracassado. É por isso que tanto relacionamento é derrotado. É por isso que tanto relacionamento é um campo de sangue, onde há muita tristeza, onde há muita infelicidade, onde há muita desarmonia. Porque as pessoas, elas estão ali sendo acachapadas. Elas estão sendo esmagadas por uma realidade problemática que se tornou maior do que elas. E aí elas não veem solução, então elas só se atacam. O que elas precisam começar a fazer? Buscar crescimento e desenvolvimento para produzir o entendimento e então conseguirem construir o relacionamento através da própria transformação pessoal. Porque você nunca muda fora, você só muda dentro. E quando muda dentro, tudo muda fora. Perfeito. É o que você falou, faz todo sentido. Porque você falou do respeito, a compreensão. O amor, o verdadeiro, ele vem caminhando com esses itens, né? E quem segue esses parâmetros, chance de acontecer um divórcio tá zero. Zero, porque a compreensão tá predominando
Verdade. Né? Então, eu acredito que a palavra divórcio, que até a própria palavra de Deus diz que ele odeia o divórcio, porque Deus nos construiu, nos criou para que a gente tivesse um bom relacionamento, tanto com ele como com o próximo. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você é um teólogo também, então eu tô puxando esse ponto. Uma pessoa que ela tem, não estou falando de religião, de denominação, porque tem muitos cristãos, muitas pessoas católicas, tem diversas religiões se divorciando. Então, o fato não é a religião. Mas uma pessoa que caminha segundo os princípios de Deus, ela tem mais facilidade de administrar com esse comportamento que você mencionou? Ou não? Deixa eu explicar o porquê que eu estou fazendo essa pergunta para você. Porque eu sei que isso também envolve um pouquinho de caráter, de cultura, porque quando uma pessoa ela cresce num lar disfuncional, onde ela não viu o pai ou a mãe como um exemplo, ela tem dificuldade de exercitar isso no relacionamento dela, por falta de dados. Como que eu tive dificuldade de sentar aqui para ele. Você é o meu primeiro entrevistado que vai subir no ar. Que o primeiro eu tive que anular. Eu falei, não, isso aqui não dá certo. Porque eu não tinha experiência nenhuma aqui. Mas para que eu pudesse sentar aqui, eu tive que me preparar. E às vezes essa pessoa vai sem o preparo porque ela não teve uma cultura familiar que contribuiu para que ela tivesse esse resultado positivo. Né? O que você me diz sobre isso? Ninguém se prepara para um relacionamento. E relacionamento é uma das principais obras da vida de qualquer ser humano. Óbvio que quanto mais superficial e materialista a pessoa for, menos ela vai se importar com o outro. Mas também mais frágil e sem significado será a vida dela. Agora, relacionamento, para eu conseguir de uma maneira profunda me relacionar com uma outra pessoa, eu preciso entender que o que rege a relação são princípios. Princípios, eles são atemporais. É o fundamento, é a essência. É o que toca a eternidade. E eu já vi muito ensinamento de cientistas que levaram décadas pesquisando sobre relacionamento que estavam na Bíblia. Então, o que acontece? A gente não pensa sobre isso. Então, a gente não se prepara para um relacionamento. E se a gente não se prepara para um relacionamento, o que a gente leva para o relacionamento? O que a gente dá? A gente leva para o relacionamento quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos como se fosse uma massinha onde todas as nossas interações sociais e suas principais interações com pai, com mãe, com professor, com cargos de autoridade, com pessoas importantes, de grandes afetos, imprimiram algo sobre nós. Nós carregamos o comportamento, muitas vezes, do pai, da mãe, a cultura da família, a cultura da cidade, a cultura da igreja. Isso tudo cria um universo. Só que aí a gente se relaciona com uma outra pessoa que vem com outro universo. O que acontece na relação? Um choque de dois mundos. Se eu não entender que cada ser humano é único e que a arte de se relacionar é a arte de ser humilde para conhecer alguém que pensa diferente, sente diferente, em proporções diferentes, ou eu vou ser uma mula, uma anta, uma pessoa alienada, uma pessoa com incapacidades perceptivas e limitantes. E aí, o que me resta? O que me resta é reclamar, o que me resta é xingar, o que me resta é viver uma vida de relacionamentos superficiais. Ou eu vou me abrir para conhecer e entender que eu vou amar. E aí que a Bíblia é tão importante.
Porque a Bíblia fala amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu desenvolvo uma espiritualidade, eu vou procurar me amar. E procurar me amar através da espiritualidade é me conhecer. Não existe espiritualidade sem autoconhecimento. Uma espiritualidade onde você não cresce no seu próprio autoconhecimento é somente um pacote de informações desconectado de experiência. Não serve para nada. Porque não comunica uma experiência que se conecta com a minha vida no presente. Então, uma espiritualidade verdadeira, ela vem a partir de um autoconhecimento. E no autoconhecimento, eu vou conhecer as minhas misérias. E quando eu conheço as minhas misérias, eu me torno um ser humano melhor. E quando eu me torno um ser humano melhor, eu me relaciono de um lugar mais humilde para conhecer o outro. E quando eu me relaciono de um lugar mais humilde para conhecer o outro, eu vou saber como amar esse outro. E aí, então, sendo influenciado por um lugar mais alto do que a minha própria existência, ou seja, o divino, o sagrado, ao me conhecer e conhecer o outro, então eu sou capaz de, ao ser influenciado por princípios imutáveis, de viver uma vida próspera em todas as áreas da minha vida, a começar do relacionamento. Agora eu queria fazer um contraponto aqui. E no caso de pessoas que ela procurou todas essas ferramentas, ela fez uma mentoria com você, ela tem que entender, ela não tem que seguir, porque igual você falou, não é a cultura familiar, não é a mentoria que vai mudar, é a pessoa que tem que entender. Se você vai mostrar para ela onde é a chave, né, nela que ela tem que virar, aí ela vira a chave, porque você podia chegar em mim e virar, ó, o seu problema tá aqui. Só que se eu não virar a chave dentro de mim, você sai daqui, eu desviro a chave e volto para a condição. E tem pessoas que às vezes elas têm um coração obstinado, elas não querem mudar. E agora eu estou preso dentro desse relacionamento, que é esse telespectador que talvez ele usou diversos recursos e agora ele está sendo maltratado. Quanto mais ele investe, ele usou tudo isso que nós falamos aqui. Mas não atingiu o objetivo, que era a reconciliação. Só que agora sobrou somente o divórcio. Ela vai ter que tomar uma decisão, porque se ela continuar, ela vai naufragar. E ela vai ter uma vida desgraçada, sem graça alguma. E agora ela vai ter que pular. Porque eu tô falando, eu vivi um divórcio. Eu tentei, não deu certo. Eu dei liberdade para outra pessoa caminhar comigo ou não. E ela decidiu. Hoje nós temos um bom relacionamento. Ela vivendo o mundo dela e eu o meu. Porque nós não conseguimos encaixar. Fazer de dois mundos, um mundo só. E eu tive que entender isso. E no divórcio nós sabemos que nós vamos perder tantas coisas, nós vamos se frustrar, vamos chorar e vai ser aquele caos que não tem para onde correr. O que você falaria visando uma orientação para uma pessoa que tem que tomar uma decisão por divórcio, porque ela não tem para onde correr? Tudo bem que a gente não fica instruindo ninguém a divorciar, que a ideia não é essa, é reconciliar. Até quando você vai divorciar, antes de divorciar, tem a reconciliação antes. Então, e Deus disse na palavra dele, eu odeio o divórcio, assim diz o Senhor. Então, o primeiro passo, como foi mencionado, tudo bonitinho, é a reconciliação, mas não teve jeito. Vamos ter que divorciar. O que você poderia deixar para o telespectador? Começando desse final, né, de Deus odeia o divórcio, a Bíblia defende o casamento, e isso se torna a âncora ou o fundamento, isso se torna o argumento de muitas pessoas para ficar num casamento. Só que a pergunta tem que vir antes disso. O que é um casamento? Um casamento não é um lugar onde você tem duas pessoas debaixo do mesmo teto, mas uma não se importa com o que é importante para a outra. O casamento não é um lugar onde não há respeito. O casamento não é um lugar onde eu não aceito
a influência do outro sobre a minha vida. Como que eu vou casar com alguém e não vou aceitar a sua opinião? Como que eu vou casar com alguém e não vou aceitar a sua influência? Como que eu vou casar com alguém e eu não vou confiar? E eu vou simplesmente começar a te controlar e te questionar? Percebe? Então, muitas vezes, a pessoa ela é uma ótima religiosa, ela é uma ótima praticante da agenda da religião, então ela frequenta os eventos litúrgicos religiosos no horário estabelecido, ela sabe os cânticos, os rituais, ela sabe a roupa, ela sabe a vestimenta, mas tudo isso esconde um péssimo ser humano, porque dentro de casa continua sendo um péssimo ser humano. Então, primeiro, é proibido divorciar? A Bíblia proíbe o divórcio? Sim, o divórcio daquilo que é um casamento, não daquilo que é assim como é a religião na vida de muita gente, só uma aparência. É como uma fruta de plástico, ela tem a cor, ela tem a aparência, mas ela não tem vida nela mesma. Então, tem muita gente que a religião, ela na verdade é uma roupagem. A pessoa se veste de uma aparência para esconder as próprias mazelas. E aí ela vai ser uma moralista. É essa pessoa que vai falar, olha, não servi a dois senhores, não servi a Deus e a Mamon. Olha, cuidado com as mulheres, cuidado com os homens, cuidado com não sei quem. Por quê? Porque, na verdade, isso está dentro dela. Toda pessoa que é muito moralista, toda pessoa que fala muito do erro do outro, ela é uma pessoa que, na verdade, ela está falando para ela mesma. Ela não se resolveu na sexualidade dela, ela não se resolveu com dinheiro, e aí ela pega isso e transforma num discurso de ódio, porque ela tem ódio disso, está dentro dela, porque ela ama o dinheiro, porque ela ama a prostituição. Então, assim, é muito importante a gente entender esse ponto primeiro. É proibido divorciar? Ah, pera lá. Deus odeia o divórcio de uma família que realmente está construindo uma família. Tem que ser perfeita? Óbvio que não. Nenhum ser humano é perfeito. O relacionamento, ele não é um campo de perfeição. Se você espera que as coisas sejam do jeito que você idealizou, você não quer um relacionamento. Você acha que você está comprando um prédio na planta e que quando você chegar no seu apartamento vai ser igual à planta. Isso é loucura, é fantasia, não tem nada a ver com a realidade da vida. Mas o relacionamento é um lugar obscuro. Onde é esse lugar obscuro? O mundo emocional do outro. Então é um lugar de duas obscuridades, o meu mundo emocional e o mundo emocional da outra pessoa. E nesse lugar existem campos de extrema dor, onde eu posso tocar com uma palavra, sem querer. Existem campos sensíveis, onde eu posso falar sem sensibilidade de te ofender. E existem campos de extremo amor, onde eu posso fazer você se sentir amado, mas como eu não conheço, eu não vou apertar. Então, o relacionamento é um lugar de duas obscuridades, onde a gente vai tentar se instruir por intermédio do campo da palavra. Só que a gente atribui significados diferentes às palavras. Então, por exemplo, o que significa amor para mim? É fruto da minha experiência pessoal. O que significa para você é fruto da sua experiência pessoal. Então, a gente vai usar a mesma palavra para comunicar significados diferentes, para tentar falar daquilo que a gente não consegue, que é essa obscuridade que é o nosso campo emocional. Então, o relacionamento já faz parte de um lugar de muito desentendimento. Porque a gente não se conhece. O desentendimento é o entendimento querendo acontecer. Percebe? Desentendimento. A gente se desentendeu, a gente quer se entender. Então, o que a gente precisa? A gente precisa buscar se conhecer e, através do se conhecer, mentalidade de aprendiz, eu vou conseguir moldar os meus comportamentos para que eu te ame, para que eu não te ofende e vice-versa. Isso é um casamento. Agora, se eu me indisponho a querer te conhecer, se eu não ligo para o que você ama, se eu não ligo para o que você se importa, se eu não consigo te ouvir, se quando você vem conversar comigo, eu trato isso como se fosse um estorvo, como se fosse um problema, como se fosse um incômodo. Isso não é um casamento. Se eu não ligo para o que você gosta, se eu não ligo para o que você não gosta, se eu não ligo para os seus sentimentos, se a gente não tem uma troca de respeito, de carinho, de gentileza, onde eu ligo para o que você liga, onde você liga para o que eu ligo, onde eu separo um momento na minha agenda para mostrar que você é a pessoa mais importante da minha vida. Se eu não faço nada disso, eu não tenho um casamento. Aí eu vou pegar uma religião e vou pôr em cima e vou falar é proibido divorciar? Não faz sentido. Então, o que acontece? A gente precisa entender o que é ou não um casamento. E se for um casamento, respondendo agora a sua pergunta, a gente tem que sempre insistir quando eu devo desistir do casamento. Eu devo desistir do casamento quando há traição.
e não há arrependimento, e a pessoa não entendeu a desgraça que é uma traição para o relacionamento. Eu devo desistir do relacionamento quando não tem um relacionamento, ou seja, não há ali uma disposição da pessoa de querer realmente construir um relacionamento. Mas ela trata todas as demandas do relacionamento como se fosse uma responsabilidade, uma obrigação. Então, pera lá. Se você está nesse relacionamento porque você está obrigado, eu não vou ficar aqui. Não faz sentido. Eu vou ficar num relacionamento obrigado, eu estou me desvalorizando. Eu não tenho que obrigar o outro a ficar num relacionamento. Eu não tenho que te obrigar porque isso me desvaloriza. Se você obriga alguém a ficar num relacionamento porque você não quer perder essa pessoa, você já se desvalorizou. Entende? Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que procurar eu evoluir. Eu tenho que procurar eu mudar. Por quê? Porque o relacionamento é um reflexo de quem eu sou como pessoa. Não adianta eu reclamar. Então, antes de eu achar que o outro é o problema, primeiro eu tenho que ver se eu não sou o problema. Porque é muito fácil encontrar o problema nos outros. Difícil é encontrar o problema no meu caráter, na minha personalidade, no meu temperamento, na minha visão de mundo, na minha cultura, nos meus valores, na minha religião. Difícil é encontrar o problema em mim. E todo mundo que encontra o problema no outro, na verdade está fugindo do próprio problema que está dentro dela. Então, antes de eu problematizar o outro, o que eu devo fazer? Procurar a minha mudança. Porque ninguém vai vencer um problema com o mesmo nível de pensamento que tinha quando entrou no problema. E quando eu procuro a minha mudança, eu evoluo. Quando eu evoluo, é como um prédio. Quem está no primeiro andar enxerga menos do que quem está na cobertura, concorda? Sim. Quando eu evoluo, não é que eu sou melhor, mas eu enxergo melhor. E quem enxerga melhor, toma melhores decisões. E depois que eu investi na minha evolução, enxergando o casamento de um outro lugar, se realmente a gente não se conecta, então eu estou pronto para partir. Por quê? Porque eu entendi que não dá pra gente ficar junto. Agora, o que geralmente acontece? Primeiro, eu mudo. Quando eu mudo, tudo muda. Segundo, porque eu mudei, a outra pessoa muda. Então, a gente constrói um novo relacionamento. Mudei pra caramba, a pessoa não mudou, então agora você tem a certeza pra partir. A única coisa que não pode acontecer, e é o que todo mundo faz, as pessoas reclamam do relacionamento, as pessoas sofrem o relacionamento, mas as pessoas não evoluem. E enquanto você não evolui, se você não mudar, nada vai mudar, ainda que você mude de parceiro ou de parceira. Perfeito. Assim como eu usei uma passagem bíblica que Deus odeia o divórcio, ele fala sobre o sepulcro caiado, né? Que é bonito por fora, mas feio por dentro, né? Esse daí são as pessoas que estão enganando a si mesma, como você usou até a própria religião, né? Verdade. Um bom marido, ele com a capa de um bom marido, agora, quando ele vai para dentro do casamento, realmente, ele tem que tirar a capa em algum momento para ele tomar um banho, aí ele vai mostrar que realmente ele é. E também tem uma passagem bíblica que fala como é que pode duas pessoas andarem juntas, sendo que uma não está de acordo. Verdade. Né? Então, esse podcast aqui, ele tá rico em conteúdo para que essas pessoas que estão vivenciando uma dessas fases, ela possa voltar para o ponto zero, a coordenada absoluta da vida dela, que é o quê? O marco zero. Aqui eu acho que caminhando já para o encerramento, deve ter na verdade, Danilo, você já dissipou toda a estrutura em diversos pontos, mas você pode ver, todos estão linkado com o projeto original de um relacionamento, que é a compreensão, que é o modelo padrão, que tem que ter um modelo padrão. E qual que é o modelo padrão? Na sua ótica. Sabe o que eu acredito? O ser humano, ele tem que sempre evoluir. Se você anda sempre com as mesmas pessoas, se você frequenta sempre os mesmos lugares, se você lê sempre o mesmo tipo de conteúdo, se você está sempre dentro de uma zona de conforto, você não vai evoluir. E se você não evoluir, você não vai viver a vida que no fim você poderia ter vivido. Uma vida incrível, com amizades boas, trabalhando feliz, com saúde. Então, a gente tem dois caminhos para o aprendizado. A gente tem o amor e a gente tem a dor.
E, infelizmente, a gente sempre escolhe o caminho da dor. A gente está no século XXI e estamos em guerra, né? Tem guerra no Oriente, tem guerra na Rússia, tem guerra em todo lugar, guerra política. Então, o relacionamento, ele é, na minha opinião, o campo mais profundo de autoconhecimento onde um ser humano pode se expor. Porque quando você sai no trânsito, existem as regras e as leis para te inibir, para que você caminhe dentro de uma conduta aceitável. Caso contrário, se você sair xingando todo mundo, bater no carro, acelerar acima da velocidade, botando a vida dos outros em risco, você vai tomar o quê? Uma multa. Todo lugar existe uma regra para te moldar, para te controlar. Porque sabe que o homem em si é mau. Locke falou isso, né? E aí o que acontece? O relacionamento não tem isso. Porque dentro da tua casa vai vir para fora quem você é de verdade. E aí, nesse campo sagrado que mostra a verdade, porque o relacionamento é isso. O relacionamento ele é um espelho. Ele funciona... O relacionamento ele funciona como um espelho. Um espelho, Danilo? Como assim? Ah, eu tô muito nervoso. Eu sempre explodo. Eu tenho muitos ciúmes. Eu me sinto muito inseguro. Então, é porque isso tudo tá dentro de você. E o relacionamento vai mostrar todas as coisas que você carrega e você nunca quis lidar. Então, para de culpar o outro e começa a olhar para dentro de si. Só que a gente não faz isso. A gente culpa o outro. E aí a gente não cresce. Se na relação você escolhe quando surgir o teu medo, quando surgir a tua raiva, quando surgir o teu egoísmo, a tua alienação, o teu tesão excessivo, os teus sonhos que você não compartilha, os teus medos, os teus traumas, e você tem alguém que vai receber e ouvir sem te julgar, isso é amor. Amor é aceitar e receber. É aí que você cresce. No fim, a gente precisa de um lugar para ser nós mesmos, porque o que a gente mais precisa é ser aceito. Por isso que tudo começa na relação, porque é lá que a gente se desenvolve, a gente humaniza, e se você prospera no relacionamento, você, com toda certeza, vai prosperar em todas as áreas. Se você não prospera no principal, ainda que você ganhe o mundo, você já perdeu tudo. Verdade. Faz todo sentido. Danilo, quando eu tô tretado com a Cris, por algum motivo, eu não gostei de uma coisa, e ela briga comigo, trava todo o meu dia. Trava. Câmera não funciona. Todo dia eu ligo as Cliente câmeras. desmarca. Meu, parece que viram todas as caçambas pra cima de mim. E eu acho que o momento pior que tem é quando você deita na cama e um vira pro lado e o outro vira pro outro. Aí pronto, eu acho que é o pior. Solidão compartilhada. Parece que tem uma muralha no meio da cama. Nossa. E agora você não consegue mais dormir. Por quê? Às vezes você não quer virar de costa. Eu tô falando, tô exemplificando aqui. Você não vira de costa porque você tá também dando de marrudo. Aí ela também tá dormindo. Ela nem tá nem aí pra você. Amanhã a gente conversa. Aí eu tô cheio das minhas frustrações ali, ó. E já aconteceu de eu virar a noite todinha desenhando um monte de videozinhos dentro da minha mente. Eu mesmo editando os meus vídeos, uns CapCut internos meu. Não, que ela não me procurou. Eu pensei que ela ia vir de costa e empurrar com a bunda. Ela ia jogar a perna em cima de mim, porque às vezes tem casal que só dorme com a perna, outros de conchinha, outros de abraça. Tem vários gestos. Aí tá travado ali, que é o que você falou. Se não tiver o amor, né, de você, a entrega. Esse ponto que você tocou, ele é muito profundo, porque assim, quantos casais não sentem-se sozinhos? Quantas pessoas não se sentem sozinhos por anos dentro de uma relação? 10 anos sem ser visto, 10 anos sem ser priorizado, 10 anos sem ser ouvido.
20 anos sem se sentir amado, 15 anos perguntando, será que essa pessoa realmente me ama? 15 anos pensando, acho que essa pessoa só vê o meu lado ruim. 8 anos de desentendimentos, passando um dia, 2, 3 dias bons, 10 dias sem se falar, 20 dias sem se falar, vai dormir e não se toca. A pior coisa é aquela solidão acompanhada. A solidão acompanhada, ela adoece a alma, ela tira o bem-estar da vida, tira a alegria, mata a esperança, e o ser humano ele vai morrendo de dentro para fora. Tudo isso porque existem 2 universos que não conseguem se comunicar, porque não entendem os significados quando eles usam as palavras. Então, aí eles partem como se fossem inimigos, e aí eles estão sozinhos, feridos, sem paciência, sem amor, sem empatia, porque estão convictos de que a outra pessoa quer o pior, mas a pessoa não quer o pior. Sabe o que ela quer? Ser compreendida. A solidão emocional, ela é um quadro pintado da relação, evidenciando a incapacidade desse casal de conseguir se comunicar. Isso é muito triste, porque as pessoas terminam sem nunca nem ter descoberto do porquê que elas terminaram essa relação. Elas nem se deram a chance, porque elas não enxergaram. Quem vivenciou, quem teve essa experiência de pais no divórcio, vê uns traumas, tipo, infância, sonhos, que nem você, quando você falou de sonho e esperança, na verdade, você falando com toda essa leveza, que tem hora que você é meio que, você fala com a entonação assim que chega até o microfone deslocar sozinho. Mas agora você foi falando, você falou de um jeito que eu acredito que essa mensagem, ela tem um destino. Ela pode produzir tanta salvação para tantas famílias que tinham um legado tão lindo, uma construção perfeita, financeira, moral, os filhos. E, que nem a gente falou, e ela optou em reconciliar para que não viesse a destruição do divórcio. Que a destruição do divórcio é isso aí, ó. Olha lá, quando você foi falando, a gente sente todo o peso negativo. A gente estava conversando, você estava falando de coisa só positiva aqui. Você não entrou nos becos escuros. No beco escuro que você falou, da alma, que é esse lado da solidão, que eu acho que o inferno, o pior inferno que você tem na vida é você estar no meio de um monte de gente e se sentir só. Você tá com uma pessoa linda, tá tudo perfeito, mas você não olha ela mais como referência. É como se, sabe, eu vejo um relacionamento onde os 2 mundos, eles quebraram a ponte onde eles se conectavam. É como se o casal ele tivesse cada um em uma ilha. E eles se veem pelos olhos. Eles se ouvem pelo ouvido. Mas eles não se escutam pelo coração. Então são 2 pessoas longe que tentam se abraçar. Só que toda vez que eles tentam se abraçar, eles já se feriram tanto que quando eles menos esperam, na busca de resolver, quanto mais eles buscam resolver, mais eles se ferem, mais dói. Porque eles estão nessas ilhas, isolados, sem conseguir traduzir para o outro o quanto eles estão sangrando. Isso é o sofrimento de muita família. E quantas crianças não nascem como espectadoras VIPs dessas tragédias conjugais? Eu atravessei, né, esse beco escuro e eu dei a volta por cima, liberando perdão, né, por relacionamento que não deu certo e foi cravado que aconteceu o divórcio, né?
Só que aí eu continuei respeitando. Hoje a gente tem um bom relacionamento como ex. Isso é uma vitória. É uma vitória. Mas isso daí teve que partir de mim. Como falou. Partir de mim. Eu decidi perdoar. Eu decidi perdoar. Para que eu pudesse resetar minha vida e ter uma nova oportunidade. Esse momento que eu tô puxando esse ponto é para aquela pessoa que deu ruim. Deu ruim, já era. Já divorciou. E eu tenho exemplos de pessoas dentro da minha própria família que se divorciou e não consegue aceitar. E ela não consegue, a pessoa já tomou outro rumo, já... E agora? Eu não. Eu fui e pedi a Deus mais uma oportunidade de reconstruir a minha história conjugal, né? E quando eu fui atrás de um novo relacionamento, eu já vim com mais maturidade. Eu e a Cris começamos a se relacionar, com 4 meses nós já fomos morar junto. E você sabe como é que eu falei pra ela? Nós vamos como 2 administradores. Vamos fazer uma sociedade. Porque eu não tive tempo de dizer eu te amo. Porque eu fui... Como você falou, às vezes o homem é muito razão. Eu tenho uma certa dificuldade de ficar falando eu te amo, te amo de forma aleatória. Então eu falei assim, eu não consigo dizer pra você que eu te amo. Eu olhei você, eu vi que você se enquadra em todos os padrões que eu estou procurando, ético, moral. Você também veio de um divórcio, você tem experiência, vai entender o meu lado. E quando nós se unimos, ela também veio na mesma conexão. Mas pareceu o plug, macho e fêmea, quando se encaixa, você tentar colocar um plug P10 aqui, não vai entrar. Foi eu e a Cris. E hoje nós estamos caminhando para o 8º ano, estamos juntos. Não tivemos nenhum problema conjugal nesse período que foi um choque mesmo. Não. Cara, que relacionamento abençoado que a gente tem por Deus, mas desde o princípio, Danilo, foi a disciplina tanto dela quanto minha, porque teve muitas vezes que eu vi ela cedendo, que ela tinha de tudo. Eu falei, agora ela vai, porque eu meio que forcei a barra, que eu queria conhecer quem era a pessoa que eu tava casando, antes de eu casar novamente, e lembrei do versículo que tá grifado na minha Bíblia com um marca-texto, eu odeio o divórcio. Eu falei, eu só tenho mais um tiro, e eu não posso errar, porque senão eu vou divorciar de novo, vai ficar nesse ciclo. Então o problema sou eu mesmo. Mas nesse caso, o que aconteceu, o problema era nosso, era meu e da minha ex, que não conseguimos administrar aquela empresa e ela faliu. E agora eu me desprendi, nós dividimos tudo que tinha que dividir e agora eu comecei uma nova trajetória. E hoje nós temos aqui, ó, que no entanto, quem está fazendo o corte aqui é ela. Como eu vi alguns depoimentos seu, falando da sua esposa, do seu cônjuge. Se não andar os dois juntos, como é que eles vão tão longe? É impossível você andar longe. Então, o que você poderia compartilhar para alguém, se quiser falar para aquela câmera direto, para essa pessoa que está recomeçando a história dela e ela tem uma segunda oportunidade, como eu tive, usando essa base? Você tem alguma coisa que você poderia compartilhar com a gente? Pegando o início da frase, né, que é sobre conseguir partir, seguir, da narrativa, a pessoa que tem dificuldade para perdoar, ela é uma pessoa que, quando ela é ferida, é como se alguém abrisse uma dívida contra ela. E nesse lugar de perda que ela se encontra, isso é algo rígido. Ela tem um pensamento contínuo de essa pessoa precisa pagar, isso não deveria ter acontecido, o que você vai fazer para me restituir? Ela fica presa num ciclo de ressentimento. Então, como ela não solta a dor que fizeram para ela, ela sente novamente, ela ressente e a cabeça dela é inundada por diversos pensamentos da dor que ela está sofrendo, da desvalorização que ela está sentindo,
das muitas vezes injustiça que a outra pessoa cometeu. Isso faz com que ela viva um ciclo repetitivo de estado permanente de adoecimento. Toda pessoa que não perdoa é uma pessoa que ela se tornou cativa do próprio orgulho, que é a incapacidade de aceitar que eu não controlo tudo e que o outro ser humano, ele não é o diabo. Ele me feriu porque era o que ele podia fazer, com o que ele tinha de recurso, com o que ele enxergava, com quem ele era naquela época como ser humano. E enxergar a minha miséria me torna misericordioso para enxergar a miséria do outro. E enxergar a miséria do outro torna as relações mais leves, porque eu não espero que as pessoas não me firam. Pelo contrário, eu sei que é inerente da relação a gente se ferir. Então, perdoar é você abrir uma cadeia de um preso que está morrendo de fome, de medo, de frio e abandonado. E esse preso é você mesmo. E como que eu perdoo? Não tem outra forma a não ser aceitando. Aceitando que aconteceu do jeito que deveria acontecer. A situação eu não mudo. O que eu posso fazer é ser diferente a partir da situação que eu vivi. Fazer novas escolhas, novas amizades, novas relações, novos ambientes. E isso vai permitir com que eu não reviva esse ciclo que me prendeu num lugar de dor e de injustiça por tanto tempo. Perdoar para poder seguir é aceitar que você não vai brigar com a vida, porque todo mundo que briga com a vida perde. Perfeito. Dando o conselho que você falou, quando você perdoar acima de tudo é se dar uma chance de recomeçar. Às vezes fica muito difícil da gente recomeçar, porque a voz na nossa cabeça, ela é ensurdecedora. Ela é uma voz que nos pune, ela é uma voz de um ideal que a gente nunca consegue alcançar. Ser mais saudável, fazer mais academia, trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, amar mais, e tudo isso é sempre inalcançável. E aí a gente fica no lugar de punição, onde a voz nos lembra onde a gente errou. Se perdoar é aceitar que você não vai ser um super-homem e você não precisa. Porque a vida, ela começa quando você decide ser você, independente do que os outros pensam. E entender que ser você é muitas vezes ferir o outro, porque vocês são diferentes. Mas é entender também que muitas vezes você vai ser ferido. E quando você ferir, você pede perdão. Porque você não intencionou fazer isso. E quando você for ferido, você perdoa. Porque você entendeu que na escola da vida só tem aluno. Perdoar é escolher continuar matriculado na nossa principal escola, vivendo e aprendendo. Não pare na dor. Siga sempre em frente. Porque sempre haverá uma alegria depois de uma noite de tristeza. Uau, top, top. Danilo, tô muito contente com a experiência. Cara, Que legal! Como host, parabéns, Cris! Pessoal, O primeiro de muitos! Parabéns ao nosso host! pessoal, é isso aí. Consegui atravessar essa fase da minha vida, que foi sair do backstage e ir pro host. Aqui é com muita alegria, né? Eu compartilho, né? É superação isso aqui. Boa. Superação. Quando eu conheci o Danilo, ele me confrontou. Mas não foi docinho não, irmão. Não foi docinho não. Foi amargo. Foi. Só que até a palavra de Deus diz que no começo uma disciplina parece ruim. Só que depois ela gera bons frutos. E um dos frutos é esse aqui, ó. Foi eu tirar esse medo de sentar nessa mesa aqui. Só isso. Quem se identificar com a Cast da Hora vai nos acompanhar. E aqui a gente vai estar sempre trazendo conteúdo de qualidade que sirva de bênção para a sua vida e para a vida de muitos. Estou muito feliz com a sua presença aqui, com o conteúdo que nós abordamos,
né? Aqui discutimos, analisamos, né? E foi registrado. Quero pedir para você acompanhar o trabalho dele nas redes sociais. Ele tem um material riquíssimo que vai somar no 0800. Tá lá, tá aberto aí, ó. Ele veio aqui como um voluntário. Aqui, ó. Contribuir algo que pode salvar a sua vida, salvar a vida de uma família, né? Então, eu quero agradecer. Espero que você tenha curtido, né, esse tipo de material, né? E é isso aí. A Cast da Hora só tem a agradecer. É um lugar para se viver bons momentos. Cast da Hora. Obrigado, Danilo. Obrigado, Anderson. Obrigado. Parabéns. E o começo, o primeiro de muitos, né? Muitos mesmo. Obrigado. Eu queria deixar minha gratidão por quem chegou até aqui. Eu tenho certeza que quem embarcou nessa jornada hoje chegou junto com a gente diferente. Verdade, verdade. Obrigado, querido. E você quer falar sobre o seu livro? Meu livro, Manual da Vida 2, ele foi o primeiro livro que eu escrevi, bem no começo da minha jornada. Ele é um livro que eu escrevi para quem está pensando em casar, ter reflexões mais profundas. E quem está no casamento e não tem reflexões profundas. E eu tenho também um curso do livro, que é videoaulas e um guia de implementação. Fica na minha bio no Instagram, chama O Despertar, que é um despertar da consciência. E em breve, nos próximos dias, eu vou lançar uma grande... o que é o produto principal da minha vida, que eu estou criando do zero, tô trabalhando só nisso, meu foco está total nisso, não posso passar nada além disso, mas é o que eu te garanto que vai resolver de uma vez por todas o principal problema de um relacionamento. Então, vai ser algo muito completo, muito... A gente está trabalhando muito, talvez vamos ter que viajar o mundo fazendo isso aí, mas a gente quer em 10 dias... até um mês, tá com isso pronto e logo o pessoal vai saber. Quem estiver vendo isso pode ser que já saiu, né? Top. E você que está passando por dificuldade, né? E você pretende investir mais, né, no seu conhecimento, no seu preparo, é procurar o Danilo nas redes sociais. Você faz mentoria também, né? Isso, eu atendo casais hoje do mundo inteiro, então o meu Instagram é IAM, I de igreja, A de amor, M de macaco, Danilo Melo, com L só. Lá na minha bio tem um link de todos os nossos serviços, entre eles o atendimento para casais. Você clica, fala com alguém da minha equipe, entra na lista de espera, mas você consegue já agendar uma reunião gratuita comigo. Essa reunião ela tem 30 minutos, onde eu sempre oferto essa reunião para já instruir os casais e também explicar como funciona o nosso trabalho, metodologia, abordagem. E aí tudo tá lá, tem a nossa equipe lá para atendê-los. Perfeito. Muito obrigado. Quem tiver alguma coisa para adicionar aí, põe no chat. Siga-nos nas redes sociais, né? Dá seu like, curte. E até um próximo episódio, pessoal. Um forte abraço da Cast da Hora. E ele é um cara da hora. Você é um cara da hora também. Um abraço de um cara da hora. Um abraço. Até mais. Ficam com Deus. Tchau. Tchau, tchau.